Olá, está no ar o TV Câmara Especial, o programa que traz a memória do Legislativo de Porto Alegre. Na edição de hoje, os nossos convidados são o vereador Airto Ferronato e também o professor e ex-vereador de Porto Alegre, Inácio Neis. Senhores, sejam muito bem-vindos aqui à TV Câmara. Você de casa que nos acompanha também, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. E a ideia é trazer relatos, histórias, lembrar de fatos que aconteceram aqui na política da capital, especialmente aqui no Legislativo, começando aqui pelo vereador Ferronato, que também tem uma longa história aqui, né, vereador? Vereador desde 1989. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem? Bom. Primeiro, eu quero te agradecer aí a possibilidade de estar conosco aí, estar contigo nesse momento, nesse programa. Dizer da importância de estar com o nosso telespectador, o espectador da TV Câmara, e com o amigo, querido amigo Inácio Neis, que nós temos uma relação de parceria e amizade que vem ainda antes de sermos vereadores. Então, se nós temos aí a nossa história de algumas décadas, antes disso já nos conhecíamos e já éramos amigos. Até em razão de cursos que se ministrava aqui em Porto Alegre, nacionais com seus cursos, e eu com aqueles cursos de pré-concurso. Então, nós temos uma relação bastante intensa, grande, e é bom estar contigo aí, querido Inácio. Obrigado, vereador. Muito bom. Muito bem. O professor e ex-vereador de Porto Alegre, Inácio Neis, fazer que nem o pessoal faz aqui nas mídias, né? Por onde anda o professor Inácio Neis? O que tem feito, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao TV Câmara Especial. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a oportunidade de chegar aqui. Faz desde 88, né? Em 1º de janeiro de 89, que assumiu a legislatura posterior a nossa. Desde aquela época eu continuo o que eu fazia desde 1969. Faz 55 anos que eu sou professor. Desde 1972 eu leciono cursos e minha atividade sempre visou procurar desenvolver as pessoas mais individualmente do que coletivamente. Oportunizar a cada pessoa o maior sucesso possível, a sua realização pessoal e a sua felicidade. Isso eu faço através de cursos de desinibição, dicção e oratória, cursos de leitura dinâmica, memorização e estratégias vitoriosas de estudo, e outros cursos ligados ao poder da mente, ferramentas ocultas para o sucesso. E trabalhei muito com milhares e milhares também candidatos para concursos públicos, né, que a gente tinha para concursos, às vezes, 2.000 alunos num mês para concurso Banco Brasil, 2.000 para a Caixa Econômica. Então, sempre mantive a minha atividade nessa área. E agora, com mais experiência um pouquinho, escrevendo os livros, já tem livros nesta área também, de desinibição, dicção, oratória, memorização, visando que esses livros frutifiquem, coloquei já em mais de 1.050 bibliotecas em todo o Brasil, todas as capitais do Brasil, tem ao menos um de cada um desses livros, né? Assim, para que, se ao menos um aluno do Rio Grande do Sul, por exemplo, só de oratórias, tem 750 bibliotecas com o livro de oratória. Se ao menos aluno por ano, um estudante ler o livro, é um estudante que vai crescer, porque ali é um curso completo de desinibição, dicção e oratória. Pois não, complete. Não, então dizendo assim, acompanhe a política de lá para cá, mas assim, para poder usar nesses cursos, porque não tem acompanhado politicamente no sentido de participação partidária, né? E até nos últimos tempos nem tenho me apresentado muito nas redes sociais, como diz outro, de um lado, do outro lado, no meio, porque eu trabalho com todos os tipos de pessoas. Pessoas que são fanáticas por Deus, pessoas que são fanáticas pelo diabo. Ou seja, é o advogado de defesa, é o promotor e o juiz. Um quer acusar e quer ganhar a causa. Ele precisa aprender a preparar o discurso, ele precisa aprender a iniciar, continuar e terminar o discurso, fundamentar bem a sua argumentação. E assim o defensor também, assim o promotor público,
que quer acusar. E assim o juiz que tem que expor a sua... Então, todos precisam, e no momento que eu mantivesse essa atividade, poderia gerar alguns jovens, algum óbvio psicológico contra a procura desses cursos, então eu procuro não me apresentar a faceta, né, partidária nesses cursos, nessa propaganda e nessas minhas conversas em geral. Perfeito. Os senhores estão aqui, né? Tiveram, como o vereador Ferronato colocou, um início comum ali, né? O professor Inácio segue, né? Fazendo cursos, né? Dando curso, o professor Ferronato também, né? Como é que surge a política, né? E a relação com a Câmara de Porto Alegre neste processo, né? Lá no início, começando aqui pelo vereador Ferronato. Aqui. Esse interesse, o despertar, né, político ali. Em 1986, eu concorri pela primeira vez, a deputado federal. E à época eu lecionava, então lecionava na faculdade, lecionava em cursos para concurso e eu tinha até pelo tamanho, intensidade de trabalho que se tinha ali, a quantidade de alunos que se tinha, o Inácio falou, eu tinha ali um número extraordinariamente grande de ex-alunos. E fui convidado certa vez para concorrer a deputado estadual pelo então prefeito de Arvorezinha, o Darcy Pompermayer, querido amigo. Com o passar dos tempos e as discussões que tivemos, concorri a federal. Então foi o primeiro grande teste, 86. E fiz à época, na primeira campanha, 9.700 votos, pouco mais. Foi uma votação belíssima. Expressiva, né? 86. A partir de 86, a próxima eleição, 88, eu tinha recém saído da campanha para deputado, minha campanha estava já pré-pronta. Fiz a campanha para vereador e fui eleito em 89. 88, na verdade, assumi em 89, 1º de janeiro, data da saída aqui da Câmara do Inácio. Então, nós temos uma complementação de tempo aí, né? Foi isso que aconteceu, foi muito em razão das minhas atribuições enquanto professor. Mas também eu tinha uma atuação intensa quanto servidor público, eu trabalhava na Receita Federal, trabalhei no Estado também, trabalhei na Contadoria da União do Estado, eu tinha um envolvimento bastante grande com as entidades da contabilidade, fui diretor no Clube de Bacharéis e Ciências Contábeis, eu participava bastante ativo dessas entidades ali. Então foi um conjunto de presenças e forças que me levaram a vereador. E de lá para cá eu tenho me candidatado e me reelegido. Então isso é interessante e demonstra que o povo de Porto Alegre gosta e aprova o meu trabalho. Então isso que a gente tem feito aí, e com toda a seriedade que a função aqui requer, e tenho certeza que se busca fazer o melhor possível. Muito bem. Professor Inácio, como é que se deu a entrada na política, né? O senhor começou aqui em 83, né, na verdade, né, na eleição. Isso. E assumiu como vereador em 83. Só para a gente trazer também um contexto aqui da época, né? Em 83 eram 33 vereadores, né, professor? Isso. Bom, antes tinha, em 76 concorria a vereador também. Mas foi assim, ó. A minha campanha não era muito ligada a partido. Quer dizer, eu cheguei, me apresentei num partido, me entrevistou, aceitaram, eu fui, fiz 1.000 votos. Não, 970 e poucos votos. Aí quando foi em 1982, né? Início do ano, aí teve um abaixo-assinado no bairro Camaquã, eu era presidente da Associação de Bairros. Era líder... e tinha fundado no bairro Camaquã. Era líder de diversas localidades, de vilas da redondeza, conselheiro paroquial.
Aí fizeram um abaixo-assinado lá com 2.000 e poucas assinaturas pedindo para eu se candidatar a vereador. Claro que eu estava gostando do abaixo-assinado que estavam fazendo, né? Aí eu me candidatei e a campanha na época é totalmente diferente do que era o que é hoje em dia, né? A campanha na época era na Cuia do Chimarrão, era de casa em casa, visitei todas as casas, depois continuamos visitando, do bairro Camaquã, Cavalhada, Tristeza, ali era as vilas, Jardim Camaquã, Jardim das Palmeiras, ali, Majagru, era cada casa visitada e anotada. Nós tínhamos sequência, endereço, nome, todo mundo. E a campanha não existia e-mail, não existia internet, a televisão praticamente não atingia a gente, que é de fora, o partido político eu não participei, nenhuma reunião fui convidado. O Sadi Schwertz assistiu uma missa lá no bairro Camaconde, eles leram aquele documento e me convidaram e me entregaram um documento de 2.000 assinaturas para ser candidato a vereador. Aí ele levou para o Simon, isso aqui tem essa assinatura aqui, ele eu acho que podia ser nosso candidato a vereador. Aí eu fui e fui eleito. MDB 7º na de época... 11, PMDB. Tá. Acontece o seguinte, o voto, não, eu tinha muito apoio das igrejas, eu não tinha vinculação da igreja católica, mas eu tinha apoio de toda praticamente a igreja evangélica de Porto Alegre. O presidente, Nils Taranger, lá do estrangeiro, era presidente de toda a igreja evangélica do Rio Grande do Sul, me apoiando. Eu ia nos cultos evangélicos, não por ser evangélico. Eu gosto de ler a Bíblia, porque até a Bíblia faz parte dos meus cursos, né? Que é do poder da mente, dá tudo, não, na Bíblia ensina lá. Então, o que acontece? Eu acompanhava todos eles, e isso aí fez muitos votos também da igreja evangélica e das comunidades onde eu trabalhava. Quando saí de vereador, a igreja evangélica colocou seus candidatos. Perdi ali um rol de os votos que eu tinha deles, né? Aí eu tinha um assessor também, que é meu amigo até hoje, né? E na última hora ele resolveu se candidato. Liberdade, sempre fui, né? Desenvolvimento pessoal, cada um na sua realização pessoal, ele fez os votos exatamente que faltou, os 500 votos que eu precisava. Ele fez. Ele fez. Então faltaram os 500 votos, e aí depois eu digo, não, eu vou me concentrar no que eu entendo, que eu gosto, e aonde eu posso ajudar as pessoas. O vereador, ele ajuda, eu acompanho o trabalho do vereador. O vereador Ayrton, ele ajuda a cidade de maneira comunitária, de maneira, assim, como fiscal da prefeitura, como dando ideias à municipalidade e tudo isso aí, e atendendo aos contribuintes. O meu trabalho, eu achei melhor me dedicar, assim, na individualidade. Cada aluno é uma pessoa que depois tem candidatos a vereadores, candidato a senador, candidato a deputado, eu dei cursos na Assembleia Legislativa, aqui na Câmara, de cursos para partido político, em diversas cidades do interior, cursos rápidos sobre liderança, sobre desinibição oratória, mas cada curso, na realidade, desenvolve individualmente a pessoa, não atinge a comunidade. Mas essas pessoas atingidas por mim é que vão ajudar a comunidade. Então eu me voltei nisso aí. Vereador, lembrando, né, em 83, né, nós tínhamos, eram 33 vereadores, isso, né, aí, e tínhamos as bancadas aqui, só para a gente ter uma ideia, né, regressando no tempo aqui, né, vereadores, PDT, o MDB, né, o PDS e a Arena, né, em 83. PDT, PMDB, PDS e PT. E PT, já estava também, né? Isso, aí entrou o PT com o vereador Antônio Horfel. Ah, perfeito. Vereador Ferronato, qual era ali quando o senhor se elegeu, né, em 89, né, quais eram os grandes debates da cidade, né, até para a gente ter uma comparação do que se discute hoje aqui em Porto Alegre, né, e qual era o protagonismo da Câmara naquele momento, nesses debates, nessas votações, enfim, nessa busca de ideias, né, para a evolução de Porto Alegre? Lá em 89, quando assumi, nós tínhamos, como tu recém falou, nós tínhamos pouquíssimos partidos. Hoje nós temos um número 4 vezes maior, que gera esse debate intenso de plenário
porque cada partido pode falar no mínimo uma vez em cada reunião. Isso é um tempo grande. Na época não, eram menos. Mas na época nós tínhamos, em 88, tivemos a grande discussão e aprovação da lei ou da Constituição Federal. Então, aconteceu aqueles grandes debates lá em 88, que o Inácio estava como vereador, que ele, de uma forma ou de outra, a questão era federal, mas envolvia estados e municípios com bastante força. Quando eu assumi em 89 aqui, agora chegando na tua questão, na tua pergunta, 89, a partir de 89, nós começamos a tratar da lei orgânica do município de Porto Alegre, porque nós tínhamos aprovada a Constituição Federal, se começou na Assembleia a discutir a Constituição Estadual, e aqui na Câmara e nas câmaras do país inteiro as leis orgânicas. E eu, como falei há pouco, eu tinha e vinha de uma atividade de especialização, trabalhava muito com finanças, orçamento público, trabalhei na Contadoria do Estado, da União, pouco antes disso, na fiscalização estadual e federal. E a mim coube aqui na Câmara, claro que atuei em bastante outras áreas, mas eu me concentrei e apresentei praticamente a esmagadora maioria das propostas que tratou aqui da Câmara de Orçamento e Finanças, que elas vingam até hoje. Por muitas vezes relator da LOA, né? Sim, então nós temos ali os capítulos que tratam de Orçamento e Finanças, e naquela parte ali que eu atuei com mais intensidade, até porque conhecia bastante bem o assunto, né? Quero dizer que na lei orgânica apresentei uma proposta que hoje consta inclusive na Constituição Federal. A ideia de que uma obra pública iniciada precisa ser concluída. Né? Porque na época tinha uma longa discussão, saía a imprensa, aquelas quantidades de obras não concluídas, nós fizemos essa proposta aqui para Porto Alegre. Que ainda hoje temos dificuldade em nível de Brasília, até em razão do que acontece com as obras, né? Mas que foi um avanço importante para a cidade de Porto Alegre. Hoje tu não vê praticamente obra inacabada ou totalmente paralisada. Elas vão continuando. Algumas demoram uma eternidade para concluir, mas elas vão andando Chegou aí. ao fim. Chegam. Então, foi o grande debate primeiro que participamos aí, foi da lei orgânica aqui do município de Porto Alegre, né? E logo depois, aproveitando, um ano depois, começou a se discutir bastante um reparo, um reajuste que se precisava dar para o aposentado. Se discutia, se chegava a conclusão nenhuma, o assunto era federal. Eu apresentei uma proposta à época que também se tornou modelo nacional, que foi o IPTU, a isenção do IPTU para aposentado e pensionista com até 3 salários mínimos de renda. Isto vingou em Porto Alegre. O Estado e o Brasil copiou com grande quantidade de municípios a lei, o projeto, e hoje milhões de brasileiros se beneficiaram com essa proposta aí, que eu tenho orgulho de dizer que foi de minha autoria. Acho que foi importante para o cidadão brasileiro. Mas a grande diferença, né, vereador? Professor Inácio, na sua trajetória política ali, né, a partir de 83, ali mais efetivamente, aqui o trabalho na Câmara, a Câmara nem era aqui, né, naquela época, né? Contar um pouquinho dessa história e que fatos ali o senhor lembra também nesse sentido, né, que lhe marcaram, né, nessa questão política, nessa discussão de cidade, nessa discussão de modelo de cidade que se tinha na época, os grandes debates, as grandes pautas da época ali da legislatura? Bom, a Câmara Municipal ela passou por 3 locais na época. Era na Siqueira Campos 1300, depois foi no Centro de Cultura e em 86 veio para cá com o André Force, presidente.
Na época, quando nós bom, antes de nós havia 21 vereadores. Aí havia o bipartidarismo. Aí lá no fim já foi liberando, né, com o regime, foi liberando o regime que havia na época, foi liberando os partidos, aí começou com 4. Durante o trajeto dos 6 anos de vereança, surgiram mais 6 partidos. PFL e outros, né? PFL, PCdoB, PCB, PSB e mais uns aí. Eu sei que deu mais 6. Então, acontece que na época, era antes da Constituição de 88, a municipalidade, ela discutia praticamente de tudo o que hoje em dia, na defesa de tudo que é interesse, que hoje em dia muitas vezes não são mais defendidos pela Câmara porque tem organizações especiais para defender, né? Que a Constituição oportunizou. Então, acontece que qualquer coisinha que existia no município, no estado, na federação, a gente podia pedir. Ele fazia pedido de providência, bico de luz, era encaminhar uma pessoa para a saúde. Hoje em dia tem SUS, tem outras coisas muito que dispensa o vereador, e nem o vereador nem precisa e nem deve se meter, porque já tem gente que vai fazer serviço. Ele tem outro trabalho. Então, na época, havia isso aí. Também, na época, não havia. Depois de 88, começou, liberou a tribuna popular, audiências populares e mais alguma coisa aí que liberou com Constituição. Antes não havia isso aí. Grandes discussões da época, havia discussões grandes. Um projeto que ficou muito, em muitas discussões às vezes, e o assunto com muita discussão era o projeto da lei chamada Werner Becker, que era uma lei que fazia com que os vereadores votassem a passagem de ônibus, né? E isso aí, na minha opinião, eu respeito todos os outros vereadores que na época achavam diferente, inclusive jornalistas, que eu achava que eram ilustres, como Mendes Ribeiro, eles eram a favor dessa lei, mas chegava para pegar um projeto de lei mandado pelo prefeito, tal, a passagem de ônibus vai ser 4,80. Aí chegava um vereador, sei lá, o Valneri Antunes, ou sei lá quem, ele dizia, não, a passagem tem que ser 3,80. E aí, 3,90. Aí vinha aquele povo todo de Porto Alegre, chamado por quem quisesse, e quem votasse contra, era horror. Passava pelo trenzinho, como é que se chamou? Era uma perseguição. Então eu inclusive fiz um projeto para derrubar essa lei. Deu maior celeuma isso aí, mas no dia da votação, que nós já tínhamos tudo aprovado, teve gente que caiu fora, até retirei o projeto. Porque não ia passar. Né? Era um projeto que nós íamos revogar a lei para botar o prefeito e a Secretaria de Transportes, com o Conselho Municipal de Transportes, a calcular a passagem, como é hoje em dia. Sim, passar incumbência. Mas não tinha condições nenhuma, vereador. Desculpe, não estou falando do vereador, mas não tem assessoria suficiente para dar um cálculo desses aí, né? Não, nem conheço. Não conheço o tema com profundidade que requer para fazer um cálculo desse. Isso aí. Aí o que acontece? Tinha outros temas também, muito discutido. Por exemplo, cada vereador tinha, né? Nós tínhamos a vereadora Jussara Coni, ligada muito à saúde, também meio ambiente. O Caio Lustosa, ele se destacava em defesa do meio ambiente. Que hoje em dia tem outras organizações que fazem muito esses movimentos, mas na época não tinha, então tinha esse movimento meio ambiente. Eu trazia muito coisas de bairro, havia muito isso aí na época. Como os vereadores eleitos eram eleitos assim, como diz outro, muito de ser. Hoje em dia não é isso aí. É muito na defesa das ideias, de grandes projetos. Mas na época havia, por exemplo, a Luísa Paraguaçu que tinha saído, ele serviu até de modelo. E ele trouxe o Ney Lima, tinha o Valdir Fraga que trabalhava com ele. E na época, o que fazia o vereador? Serviço de despachante. Então, o que acontecia? Eu chegava, vinha um bico de luz lá, o pedido, encaminhava para tal, eles mandavam a resposta para mim, tal, eu comunicava à comunidade que tinha sido aceito o bico de luz. Faltava uma vaga no colégio, a gente procurava. E assim a gente fazia um serviço, emprego. O meu gabinete, o gabinete que eu trabalhava, ele trabalhava como um gabinete de uma agência de emprego. Ou seja,
vinha gente ali, porque eu tinha antes uma empresa, tinha empresa que era centro de treinamento de emprego, nós encaminhamos emprego. Então nós montamos uma agência de emprego. E o que eu fiz, que todos os vereadores quase serviram na época, durante 6 anos eu mantinha os cursos e tinha muitos alunos. Por exemplo, tinha um curso com 1.000 alunos, o que custava colocar ali 50 bolsas de estudo. Então, eu consegui distribuir em 6 anos 2.000 bolsas de estudo. Então, o trabalho nosso, eu tinha no bairro Camaquã, tinha um curso tempo integral de datilografia, gratuito, na associação do bairro. Então, o nosso trabalho, como o Ney Lima atendia também essa parte de emprego e de vilas, assim, o Valdir Fraga também. Outros vereadores já estavam se destacando em outras áreas, que eu acho que é a área mais correta de vereador, né? É como faz o vereador aqui, grandes projetos, né? Na defesa da cidade como um todo, da comunidade como um todo, né? Mas isso aí mudou muito mais depois de 88. Porque de 88 para cá, a política ficou totalmente, a campanha eleitoral ficou totalmente diferente do que era naquela época. Na época, hoje em dia, tem que fazer campanha permanente. Ou seja, tem que cuidar do fake news a todo momento. E assim tem uma série de coisas que deve a pessoa fazer hoje que não fazia na época. Vereador Ferronato, né, e ouvindo aqui o relato, né, muito bacana, né, lembrar essas questões, né, de como a Câmara abarcava tudo, né? Tudo que era questão passava por aqui, inclusive essa discussão da passagem aí é fenomenal, né? De passava tudo por aqui, né? Pela casa e hoje, evidentemente, se tu me permite, claro, pois não. Com relação à passagem, quando assumi, logo após o Inácio, se votava a passagem e ao término da votação da passagem, os presentes jogavam moedas. Te lembra dessa? Jogavam moedas. Sim, para dizer que naquela ideia que tinha ser vendido, se corrompido, era uma coisa muito interessante. E nesse sentido, vereador, o senhor vereador Ferronato, que pegou todo esse processo, né, e se mantém atualizado, né, nesse sentido, né? O senhor também foi presidente da Câmara em 95, né? Como é que é para o senhor hoje, né, ser, assim, um dos decanos da casa, né, e conseguir fazer essa relação com o passado, com o presente, né? Daqui a pouco também projetar o futuro da cidade, né? Esses vereadores novos que chegam, eles consultam o senhor, assim, né? Para, enfim, dar um direcionamento ali no debate, né? Porque muitas vezes o posicionamento, o debate, a forma, né? Como fazer a política, né, vereador? Sim. Bom, com este tempo de casa, eu tenho tido uma postura não radical. Ou seja, eu não me posiciono radicalmente a favor do governo, nem radicalmente contra. Isso eu nunca fiz e isto me dá um crédito perante os vereadores e perante a sociedade também. Até para te ter uma ideia, agora nessa semana apresentei um substitutivo a pedido do pessoal da Guarda Municipal, que disseram o seguinte: Ferronato, se nós der para a situação não vai assinar. Se der para a oposição, isso não vai passar. Então, o caminho é contigo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que além dos vereadores que reconhecem, sabem do meu trabalho e sabem até do poder de negociação que tenho pela experiência, né? Além dos vereadores, Porto Alegre também sabe disso e eles têm nos procurado bastante. Quando existe uma discussão mais intensa do tema qualquer, eles têm me procurado, falando: tu é o homem que pode apresentar e que pode vingar a ideia, ao menos para discutir. Então, isso tem acontecido. A Câmara, ela tem tido esses debates intensos que se intensificam ainda mais em períodos pré-eleitorais como agora, né? E que envolve os vereadores e a comunidade, né? E a nossa participação, e a minha, no caso aí, pela experiência que tenho de tanto tempo, ela é
uma espécie de uma mola condutora que consegue conduzir para entendimentos maiores, né? A ideia e trazida aqui pelo Inácio, a ideia é o que acontecia lá naqueles pedidos pontuais que tínhamos, ainda hoje temos. Né? Agora, o que temos? Nós temos numa intensidade, sim, menor, e o caminho que eu vejo é apresentar projetos que alcance a cidade toda. Projetos estratégicos, de longo prazo. Vamos falar dos fios e cabos. Foi um dos últimos que apresentei aí, né? Que muitos, toda vez que saem essas notícias na imprensa, secretários se alvoroçam de dizer que é isso que está fazendo, meio que se adonando do projeto, mas fui eu que apresentei, né, de projeto que melhora as condições da cidade, né? E com isso nós temos condições de fazer um trabalho diferenciado, né? Hoje, Inácio, tem uma coisa que você tem em mente. No passado, nós tínhamos aqueles pedidos da comunidade, ou vinha por telefone, ou por correspondência, ou ele chegava aí. Isso. Hoje em dia, tu tens pedido que chega por WhatsApp. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que o pedido do WhatsApp, ele vem para por ti, cada um. Nós ficamos com uma quantidade de mesmo pedido, tu tem que estar o tempo inteiro avaliando o que não está repetido aí. Então, nós temos WhatsApp, Facebook, e-mail, etc., a visita, o telefone. Você recebe um número grande de pedidos, mas, assim, até de mais fácil condução, porque tu não precisa sair daqui para entrar em contato com o eleitor ou com o Porto Alegrense. Sempre tu manda o WhatsApp, ele já diz, agora está trabalhando ali. Mas os tempos mudaram, as coisas mudaram e fica esse aprendizado aqui para todos nós de Porto Alegre. Nesse sentido, vereadores, pela experiência dos senhores, né, como na Casa Legislativa, né, como políticos, né, o professor Inácio lembrou das fake news, né, que era um termo que, na verdade, nem existia na época, né? E agora, assim, se está muito em voga, aí se discutindo bastante, né, e também é muito perigoso, né, para esse ramo político especialmente, né. Vocês percebem que, na época, o debate, ele era mais em busca de consenso? Havia essa consciência um pouco maior da questão do consenso, da necessidade do consenso para que se possa avançar em algumas questões? Até comparando com hoje, que tem essa questão ideológica mais acirrada, assim, um debate mais ideologizado, né? E há mais esse embate, muitas vezes, em detrimento dessa busca do consenso maior. Isso é perceptível, assim? Bom, eu acho, sim, no meu ponto de vista, eu olho de fora, né? Eu acho que na época havia mais colaboração e hoje existe mais competição. Eu acho que na época existia ainda a possibilidade de maior encontro para solução, né? E digamos, nos projetos havia mais deliberação, foco na execução, talvez, e hoje existe muito mais foco na divulgação. Eu divulgo, em vez de eu executar, eu divulgo 300 vezes como vamos fazer, ou fizemos, ou estão pensando, estão corrigindo, e não estão fazendo, em vez de me focar no fazer. Mas eu não sou a pessoa que está mais por dentro, eu estou mais nos meus cursos, nas palestras, eu fico na notícia geral, do jornal da internet. Aliás, até o jornal, desculpe falar, não leio há mais de 15 anos, ou seja, só pela internet, Né? todo o jornal na internet, e você vai num jornal qualquer, não dá para acessar, a notícia está em outro lugar, completa, né? E a mesma coisa televisão, né? Não vejo televisão, acho que 15 anos. Também. A pessoa vai me xingar, mas eu sei de tudo que ela está vendo. Só não vejo a novela, não vejo os outros programas bons que tem por aí, que eles gostam, entretenimento, que eu não vou falar mal de nenhum, né? Cada um na sua, mas eu tenho outros gostos, né? E fico tomando chimarrão e gostando dos meus programas da internet também, né? Bom, então na época, quer dizer, voltando à pergunta, né?
havia discussões férreas, como havia a invasão de terra também, e parece que era o Valneri Antunes, não, como é o nome daquele vereador, depois faleceu, que era bem defensor desse pessoal, que se dizia oprimido. Não era o Glênio Pérez, não, né? Não, era o Valneri, eu acho que é o Valneri. Ele defendia, o pessoal invadia a terra e às vezes bloqueava as estradas, ele ia lá, defendia, e a gente era contra. Mas não era tantos, era ele, mas fazia um barulho. Hoje em dia tem os movimentos populares que fazem isso, que na época não havia tão fortes movimentos assim, todos esses que não vamos citar o nome, mas que são conhecidos no Brasil todo, né? Então, havia vereadores assim, havia vereadores que buscavam ideias energicamente, né, na defesa, como Carlos Tosa no meio ambiente, e assim outros também. Havia vereadores que ficavam no Geraldão também. O Cleon Guatimuzinho era um que estava sempre, ele era veterano como nosso amigo aqui, né? Ele conhecia a cidade toda a cidade, Valdir Fraga, eles eram todos vereadores assim que a gente se inspirava neles. Vereador eleitos por partidos, tinha poucos assim que era só do partido. Tinha o André Força, tinha alguns, mas todos esses aí era tinha no PDS, tinha os ligados, mas a maioria o Jacão foi ligado à Escola de Samba, até a Jussara, eu acho que foi uma universidade, movimentos populares, o Ney Lima, era tudo o movimento de comunidade, assim, aquelas visitas de casa em casa. Então não era. Eu acho que era mais colaboração, quando necessitava, do que hoje em dia. Eu não acompanho muito a Câmara. Não estou acusando os vereadores, mas eu vejo de fora, assim, parece que era mais fácil. Era mais fácil? Olha, isto que nós viemos à época, tu estava aqui no centro da discussão, nós viemos daquela saída do período de ditadura. Né? Sim. Que tinha uma discussão, ainda se mantinha uma discussão bastante grande pró e contra, mas que concorda, havia uma colaboração maior, sim. Hoje nós vivemos esse momento da outra polarização, que é a disputa ser de um lado ou ser de outro, né? Com uma dificuldade enorme de tu buscar alguma candidatura, alguma posição de centro que tu tenha a aceitação do nosso cidadão. Com esta polarização, nós temos hoje uma dificuldade enorme de chegar a denominadores comuns, né? É muito difícil. Por quê? Porque eu tenho acompanhado, e veja, se a proposta é da situação, os vereadores de oposição, todos contra. Se a proposta é da oposição, vereadores de situação votam contra. Então não há, é muito difícil acontecer a intermediação para que isso aconteça, que venha se aprovar propostas de A ou B com as emendas e os acertos e os ajustes que seriam necessários. Então, Inácio, tu tens razão, isso aqui. E tu tens razão quando tu fala também hoje muito da explicação, não, tu disseste, não é da explicação, da comunicação. Né? Divulgação. Persuasão, no sentido que está trabalhando. Há uma ânsia enorme de tu apresentar o projeto, aprovar e tu tem que divulgar. Então, de um lado tu precisa divulgar e de outro ele se tolhe essa divulgação. E fica difícil. Mas hoje, sem divulgação, tu não alcança, não chega a lugar nenhum. Portanto, existe sim essa preocupação, que é grande, tanto do legislativo quanto do executivo também, né? É isso aí. Então, basicamente, nós estamos no meio desse centro aí de discussão. E com isso nós estamos caminhando para melhores dias aqui na nossa Porto Alegre. Muito bem. Uma outra questão comum que eu queria colocar para os senhores, né?
trazendo a experiência, né? Agradecendo por dividir esse tempo, essa ideia aqui com a gente, com os nossos telespectadores também, né? É nesse sentido, assim, a história que os senhores trazem, assim, na bagagem, né? De origem, o acesso à política, né? Que nem o professor Ney Inácio trouxe aqui, né? De que praticamente foi alçado, né? A candidatura de vereador, né? Pelo apoio que tinha das comunidades e tal, né? Como é que os senhores percebem hoje, né? A política, por muito tempo, assim, algum tempo ela passou por um descrédito e ainda passa por um descrédito, né? Como é que se fazer, né? Trazendo esses exemplos, né? Anteriores, de fazer com que a sociedade, assim, possa acreditar na política, se envolver no debate, acompanhar o debate, ter a sua participação, ter interesse, enfim, por onde passa, né, essa volta, o encontro da sociedade, né, enfim, que a sociedade é fundamental nesse processo, né? Agora a gente vai passar por um período eleitoral, então os eleitores eles precisam estar informados, eles precisam buscar, eles precisam ter interesse nesse processo, né? Por onde passa, né? Por onde começar nesse sentido, né, professor Inácio? Bom, eu acho que já está havendo uma mudança assim, radical daquela época de 82, 88 para hoje em dia. E no amadurecimento, inclusive, para a política, eu acho, em todos os sentidos. Porque antigamente vou fazer uma campanha, quem divulgava, eu chegava no lugar, tinha um comício, quem estivesse lá ficava sabendo e os outros ficavam sabendo alguma coisa por meio deles. Aí eu tinha um cabo eleitoral forte. Aí ele fazia, me arrumava uns 10 votos, 5 votos, 3 votos. Hoje em dia, quer dizer, a coisa está tão mudada que tem cabos eleitorais que tem milhões de seguidores. E ele fazendo uma boa conversa, quantos milhões de votos que ele conduz para um lado ou para o outro. E hoje em dia, não tem mais ninguém praticamente na vila, 170 milhões parece que são os que têm celulares e que acompanham as notícias e vão vendo, acompanhando a tudo que ocorre no Brasil. E aí, aos poucos, querendo ou não querendo, vai se introjetando nele notícias vindo de outras fontes, que não as fontes oficiais de antigamente, que é as televisões principais e as rádios principais, e os jornais principais. Então, agora, tem ainda a televisão, tem a rádio, tem o jornal, mas é muita influência forte. O Lula tem 14 milhões de seguidores. Bolsonaro tem 25 milhões. Ele bota uma notícia hoje e, verdadeiro ou não, o Lula bota ou o Bolsonaro bota, aí ele tem os seguidores que tem mais tantos milhões cada um. E aquilo, como diz outro, feito um rastilho de pólvora. Aí se entra nesse meio campo uma notícia boa ou um fake news contra alguém, para desfazer isso aí, e a gente tem que estar alerta. Então, aos pouquinhos, o povo ele vai amadurecer. Isso aqui surgiu há muito pouco tempo, né? E eu acho que isso vai, logo em seguida, vai ocorrer uma revolução mental, psicológica, intelectual. Vai ocorrer revolução nas religiões, que já está ocorrendo no mundo todo, que havia uma ideia fixa. Eu sou da origem, estudei para padre, né, no Colégio dos Padres Jesuítas, né? Então, católico, apostólico, romano. Hoje em dia já se aceita que cristianismo também tem a Bíblia no evangélico, tem o Batista, tem outros. E também tem outros que se aceita, que tem o Centro de Umbanda. E tem outros lugares que desenvolvem a espiritualidade da pessoa. E aos pouquinhos, quer dizer, vai se universal. Daqui a pouquinho, Seichono Yekson, entidades que têm milhões de seguidores no mundo. E outras, o budismo e outros que têm boas ideias. E isso tudo, aos pouquinhos, vai se comunicando e vai se purificando, vai melhorando. Mas isso vai passar um estágio, acho ainda. A mesma coisa política. Eu desconfio que isso aí vai levar uma boa, talvez dezenas de anos ainda. Mas vai entrar, ou talvez não tanto, porque é tão rápido. A inteligência artificial, por exemplo, hoje em dia tem um perigo papel também. das redes, né? É tão rápido hoje em dia que a mudança da mente das pessoas, aos poucos, vai acontecer. Querendo ou não querendo.
Por que, né, vereador Renato? Porque a gente precisa de um senso crítico, né, na verdade, né, nesse debate, né? Porque senão você fica, tu é tal, sou contra, sou a favor. E aí a gente não chega em lugar nenhum, né? Quer dizer que o Inácio Naes nos deu aí uma bela de uma aula sobre as evoluções que acontecem, que estão acontecendo, e essencialmente com as mídias, e tu tens razão. Vamos ver hoje tu tens assim, enquanto nós, cidadãos, temos uma dificuldade de comunicação maior, nós temos pessoas que com um clique se comunica com milhões. E no aspecto positivo da notícia, mas também na fake news negativa, e isso traz prejuízos enormes. E toda vez que acontece que sai uma notícia dessas, vamos dizer assim, a negativa, vamos chegar nela, por exemplo, aquele titular da informação negativa alcançou milhões e tu vai alcançar alguns milhares e muito aos poucos, para te derrubar a ideia dessa notícia falsa. É alguma coisa que demora um tempo bastante grande. Portanto, temos que ter uma atenção toda especial. Por outro lado, eu compreendo que a vida das pessoas e as transformações da sociedade, compreendemos todos nós, passam pela política. E isso nós andamos, eu me lembro dos tempos dos meus pais, dos teus, eles eram políticos partidários. Eles tinham o seu partido e eles gostavam de política e eles saíam fazer, inclusive, campanhas eleitorais para pessoas que eles nunca viram, mas eram ferrenhos defensores. Isso lá na década de 60, 70. Depois de um determinado tempo para cá, as coisas arrefeceram, hoje ficou bem menor, e houve uma rejeição muito grande à política. E, essencialmente, pessoas hoje, 40, 50 anos nessa faixa etária, pouco mais e pouco menos, que não tem esse olhar de política, diz que não gosta de política, não quer saber de política, não participa e xinga se tu é político. Mas existe, está chegando hoje uma geração mais jovem, que através, inclusive, das próprias mídias, que nós temos essa facilidade, está se envolvendo cada vez mais na política, e eu compreendo e acredito que são esses jovens que estão criando um caldo de consciência, uma cultura e gerando uma força bastante grande no sentido de cada vez mais, a partir de agora, envolver as pessoas no processo político. E acredito que também, Inácio, tu tens razão, não vai ser de uma hora para outra, não pode acontecer, vai demorar algum tempo, mas isso está acontecendo e é muito bom. Que bom. Muito bem, o bate-papo está ótimo aqui, dá para a gente seguir mais um tempo aqui, mas a gente está chegando ao final do nosso programa, tempo somente para as despedidas. E antes de tudo, eu quero agradecer você de casa que nos acompanhou e os nossos convidados aqui que gentilmente, né, se dispuseram a vir aqui para a gente relembrar um pouco do passado e deixar marcado, cravado aqui a memória do Legislativo Municipal. Apenas para despedida aqui, professor Inácio, muito obrigado pela gentileza, pela presença. Eu que agradeço a presença e agradeço, inclusive, a oportunidade de me encontrar com o vereador. A gente se encontrava sempre no Colégio do Rosário, onde nós tínhamos cursos, isso antes de sermos vereadores, a gente já é... Lá se vão algumas décadas. Algumas décadas que a gente se conhece, né? Então, agradecer a oportunidade e dar um abraço fraterno em todos os contribuintes de Porto Alegre, todos os eleitores de Porto Alegre. Né? Não sou vereador, não sou candidato, nem pretendo voltar à política, né? Mas acho que a responsabilidade, a importância do eleitor, hoje em dia, é fundamental. Ele tem muito mais importância do que teve até antigamente. Então, um abraço fraterno e um muito obrigado pelo convite. Tá certo, seu recado, né? Vereador Ferronato, estou muito bem. Também quero agradecer o teu convite de estar aqui contigo, deixar um abraço fraterno aos nossos telespectadores e aos porto-alegrenses, todos, homens e mulheres, dizer que estamos às ordens aqui na Câmara
e dizer da satisfação também de estar aqui ao lado do meu querido amigo, professor Inácio Nais, uma pessoa que é bastante atuante aqui na cidade de Porto Alegre, mesmo não estando diretamente envolvido na política partidária, ele faz a sua política também. Então, dizer que aqui na nossa TV Câmara, e a gente tem uma oportunidade muito interessante de conversar com o porto-alegrense e tem uma bela audiência o programa que vocês apresentam aí. Portanto, é uma satisfação estar com vocês e com nossos telespectadores aí. Aquele abraço. Muito bem, a gente que agradece. Agradecendo a você de casa mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. O TV Câmara Especial fica por aqui. Para rever este e outros programas da TV Câmara, acesse as nossas redes sociais. E mais informações do Legislativo, acompanhe os nossos telejornais e o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.